Eu sou Andréa Viale, jornalista da Folha, e eu queria agradecer a presença de todos aqui no nosso terceiro Fórum Economia Limpa, realizado pela Folha em parceria com a Abralatas. Na manhã de hoje, nós vamos ter 4 mesas de debate que tratarão de temas, né, bastante importantes, né, para o nosso país, como as políticas tributárias para o meio ambiente, o status de cumprimento da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tributação verde e competitividade e o impacto da poluição nos rios e mares. Esses temas vêm sendo amplamente discutidos desde o primeiro Fórum Economia Limpa. Porém, avançamos pouco na adoção de uma política fiscal que gere incentivos para atividades pouco poluentes e que gerem menos impactos ambientais. No ranking da OCDE de 2017, o Brasil está na 50ª posição em percentual do PIB destinado a tributos com orientação ecológica. A falta de uma política fiscal verde contribui para que avancemos pouco na adoção de uma economia mais circular. Mas há boas notícias. Estamos aí vendo esforços para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também um aumento do engajamento do consumidor, né, do cidadão, nessas questões ligadas a resíduos. Queria, então, agradecer mais uma vez a presença e lembrar que o público vai poder enviar perguntas aos nossos debatedores. As questões elas deverão ser feitas por escrito e serão recolhidas pelos assistentes que circulam aí pelo auditório. Basta levantar a mão que eles irão até vocês. Tendo isso, não vou me alongar, a cobertura completa desse evento estará publicada hoje no site da Folha, ao longo do dia, e na edição de quinta-feira haverá um caderno especial no jornal impresso, com mais reportagens a respeito dos temas discutidos aqui. Então, é hora de começar os trabalhos. Eu queria chamar o Renô Castro, presidente da Abralatas, para dar as boas-vindas para vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer à Folha de São Paulo por todo o esforço de realização em conjunto com a Abralatas e também o apoio super importante da Novelis, nossa patrocinadora nesse evento. Em primeiro lugar, eu quero aqui prestar as nossas homenagens ao jornalista Otávio Frias Filho, que hoje, cuja morte está hoje sendo marcada pela missa de 7º dia, realizada nesse momento. E fica aqui a nossa homenagem para um jornalista, sem dúvida, marcante na história de toda a imprensa e na história do Brasil, por que não dizer. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Abralatas se sente muito honrada em, mais uma vez, promover um debate desse nível, compatível com a sua preocupação permanente com a causa ambiental, uma vez que se sente legitimada por um índice de reciclagem tão grande como nós temos no Brasil, de 98% das latas vendidas no Brasil que voltam ao processo de produção, o que é um dado marcante não só no Brasil, como no mundo. A lata também, para a informação de vocês, é a embalagem de bebidas mais reciclada do mundo. Sem tomar muito mais o tempo de vocês, nós esperamos que esse debate seja enriquecedor, principalmente naquilo que se refere ao nosso ideal de incluir no sistema tributário brasileiro uma forma de compensar a sociedade pelos danos ambientais que são causados pela indústria em geral de bens e serviços. Nós não defendemos um incremento, um aumento da carga tributária, mas defendemos uma repartição justa dessa carga com aqueles que causam danos ambientais hoje sem nenhuma compensação para a sociedade. Nós defendemos essa bandeira, que está expressa no manifesto
distribuído junto com a pasta do evento no jornal da Abralatas, e gostaríamos de contar com o apoio de cada instituição, de cada pessoa que tiver identificação com esse mesmo propósito. Contamos com o apoio de todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigada, Renaud, pelas palavras. Então, eu queria fazer a abertura chamando a Fernanda Cortez, que é idealizadora da plataforma de educação ambiental Menos um Lixo e apresentadora do programa Menos é Demais, do Discovery Home and Health. Fernanda, o púlpito é seu. Oi, gente, bom dia. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Abralatas para abrir esse evento. Queria contar um pouquinho de por que eu estou aqui, né, já que eu não sei quem me conhece. Eu não vou ser a pessoa técnica, inclusive as mesas depois de mim têm nomes incríveis para vocês tirarem as dúvidas e debaterem esse tema, que tem tantas questões importantes a serem levadas em consideração. Eu sou uma ativista ambiental, o meu trabalho é principalmente com o público, com os consumidores, com as pessoas que, junto com a gente, dividem essa responsabilidade sobre o resíduo que a gente gera, né? Isso tudo começou mais ou menos em 2012, quando eu assisti a um filme, o Trashed, não sei o nome em português, mas acho que Lixo, um Problema de Todos, em que o Jeremy Irons ele percorre vários lugares do mundo para entender para onde vai o nosso lixo. Quando eu assisti esse filme, assim, algumas coisas me chamaram a atenção, vale muito a pena, eu super indico. O primeiro deles, assim, o primeiro dos pontos que me chamou a atenção foi o fato de que a gente está transformando o planeta num grande lixão a céu aberto. A gente ainda fala de jogar o lixo fora, né? A gente ainda fala sobre isso. A gente ainda chama material de lixo. E isso está causando uma série de problemas imensuráveis. A gente não tem nem noção da dimensão do que a gente está fazendo com as nossas escolhas do dia a dia. E aí eu saí com muita raiva da indústria e com muita raiva do governo quando eu assisti esse filme. Da indústria porque não se responsabiliza pelas externalidades. Do governo porque não pune as externalidades. Só que eu não era indústria e não era governo, então eu pensei, o que eu, como cidadã, posso fazer? Porque eu não vou querer continuar compactuando com isso. E aí eu resolvi abolir os copos descartáveis da minha vida e comecei a usar um copo retrátil que anda comigo para onde eu vou. E resolvi, a partir de 2015, lançar essa plataforma de educação que chama Menos um Lixo. Durante o ano de 2015, eu contei quantos copos eu deixei de descartar nessa medida bem simples, que é trocar o seu copo descartável, que está em todo lugar, por um copo que é teu. Foram 1.618 copos. Em um ano, sendo que eu não conto, claro, o lugar de trabalho, porque eu sempre tive um escritório que, obviamente, nunca teve copo descartável, e então, só na rua, em lugares em que a gente não tem alternativa, eu deixei de usar 1.618 copos. O Menos um Lixo nasce, então, em 2015, com esse desafio meu. Eu desafiei várias pessoas durante esse tempo. E hoje a gente é uma plataforma de educação ambiental com várias redes sociais, e canal do YouTube, site, Instagram, onde a gente fala e dá dicas práticas para o consumidor final de como ele pode fazer parte dessa mudança, começando pelo empoderamento dele mesmo, né? Por conta desse trabalho, eu fui nomeada pela ONU defensora da campanha Mares Limpos, que foi uma campanha lançada agora em 2016 para endereçar o problema do plástico nos oceanos, principalmente. O problema é tão grave que, se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo, a gente vai ter mais plástico do que peixe em 2050 nos oceanos. É muito perto, é amanhã. E desde então, desde que eu comecei o Menos um Lixo, a minha vida mudou radicalmente. Eu vim da moda e eu tinha uma agência de comunicação e eu, enfim, abandonei tudo isso porque eu entendi a minha missão, talvez a minha vocação na Terra. Ainda bem, eu consigo trabalhar alinhada com o meu propósito, fico muito feliz por isso. E tem sido um trabalho muito gratificante, porque a gente vê a quantidade de pessoas que se engajam no tema. O panorama mudou muito desde 2015, quando eu comecei, inclusive em relação à discussão, né? A gente está falando do terceiro fórum para discutir economia limpa, né? E aí, assim, quando a gente pensa que o lixo é resultado do nosso consumo,
e que a gente está transformando o planeta num lixão a céu aberto, isso tem muito a ver com o modelo que a gente escolheu para trabalhar, para criar. A gente ainda trabalha numa economia linear, a gente ainda trabalha num modelo, trabalha como sociedade, né, que a gente extrai recursos da natureza, a gente beneficia esses recursos, manufatura, e depois a gente descarta. E o pensamento da indústria, na maioria das vezes, estou falando a nível mundial, né, com exceção de taxas como a da lata, que assim, realmente são muito difíceis, e não são muito difíceis no modelo que a gente tem hoje, de ser alcançadas por outras indústrias, a gente só pensa até o consumo. O pós-consumo é problema do governo, é problema de sei lá quem, é problema de alguém, mas não é problema de ninguém hoje. Então, isso faz com que a gente tenha muitas externalidades que a gente nem começou a computar. E aí a gente faz o que a gente chama de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos, porque uma parte das pessoas está ganhando dinheiro com isso, mas a grande maioria da população e dos outros seres que dividem o planeta com a gente, porque não somos só seres humanos aqui, também estão pagando, e muito caro, com a vida, né? A nossa e a deles. E então, assim, eu acho que a gente tem que, de fato, repensar a maneira como a gente imagina um modelo de sociedade, né? A gente precisa fazer a transição para a economia circular. Isso é muito necessário se a gente quiser continuar vivo aqui. Durante muito tempo a gente falava, vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Só que o planeta ele se reinventa. O que está em risco de extinção, além de várias outras espécies que a gente já conseguiu extinguir, somos nós, seres humanos, que somos a única espécie que cria condições desfavoráveis à nossa vida aqui, né? O tempo inteiro, todo dia. E isso é muito doido de entender. Por que a gente faz isso? Por que a gente toma escolhas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que ao invés de privilegiarem a vida e regenerarem o planeta, destroem a gente mesmo? Assim, a gente é muito mais inteligente do que isso. A gente pode fazer melhor do que isso, né? Então, é muito importante que a gente comece a repensar essa transição para essa nova economia, que não é tão nova assim, que é a economia circular, que é você reinserir essa matéria de novo na cadeia, olhando para ela como matéria, né? A gente pensa que todos os países querem crescer 2 dígitos no PIB por ano na economia mundial, e as empresas querem crescer 2 dígitos no mínimo, né? Só que a gente faz isso numa economia linear que extrai da natureza, beneficia e descarta, e que tem recursos finitos. Então, assim, como é que a gente vai querer crescer 2 dígitos por ano, todo ano, todas as empresas, todos os governos, extraindo da natureza que tem recursos finitos? Essa conta, assim, não fecha. Matematicamente, economicamente e planetariamente, essa conta não fecha. Então, quando eu olho assim, as empresas anunciando as suas taxas que elas querem alcançar de crescimento e os governos prometendo esse crescimento todo com base nesse modelo, é um grande tiro no nosso pé que a gente está dando diariamente. E eu digo a gente porque, direta ou indiretamente, a gente compactua com isso, né? A gente está ali engajado nesse formato. E aí, quando a gente pensa no que a gente pode fazer para começar a endereçar de fato esse problema e mudar essa lógica de consumo e produção, a bitributação, por exemplo, é só um dos pontos, super importante, porque como a gente classifica o pós-consumo como lixo, né, a gente não usou mais, a gente jogou numa lata, em alguma coisa, né, num container, e aquilo vai para algum lugar. Como aquilo é lixo, quando ele volta para a cadeia produtiva, ele não tem nenhum dos outros créditos que a matéria-prima virgem tem. Então, a gente tributa aquilo tudo de novo. Está muito desconectado. O pensamento e a legislação, em alguns pontos, ainda estão muito desconectados do que a gente, de fato, precisa para reinserir esse material, que é a matéria-prima, dentro da economia, de forma a incentivar isso, e não a punir quem está fazendo isso. Ou, tipo, ter uma escolha, que é a escolha de mercado, que é a escolha de dinheiro, né, do valor monetário daquela matéria-prima, que vai punir aquele material que reinseriu versus um material virgem que está causando a destruição que a gente sabe que tá causando. Então, para mim, assim, quando a gente pensa em economia limpa, em economia verde, quando a gente traz esses temas, a gente tem que, de fato, pensar uma nova forma em tudo, uma visão sistêmica. Porque quando a gente vê, por exemplo, a maioria das empresas hoje ainda tem um departamento de sustentabilidade.
Mas ninguém tem um departamento de lucro, porque lucro é premissa básica para aquela operação. Lucro tem que permear todas as decisões de uma empresa, porque sem lucro uma empresa não sobrevive. Por que a sustentabilidade está numa caixinha? Ela não tem que permear todos os departamentos de uma empresa, ou de um governo, ou de uma nação, das nossas decisões? Então, assim, esse novo pensamento sistêmico é um pensamento que também tem que incluir as externalidades. Porque essas externalidades são o que está causando o ponto que a gente chegou. Como ninguém paga por aquilo que acontece depois do consumo, e aí responsabiliza os governos, que muitas vezes não conseguem alcançar as taxas necessárias de coleta, de endereçar esse material, enfim, para uma reciclagem, para ele ser reinserido, a bitributação não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade de todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa também pensar numa economia baseada em responsabilidade, não só em direito. A gente ainda imaginar que as empresas só têm que seguir a lei é muito pouco. Porque a lei, se a gente pensa há pouco mais de um século, legalizava a escravidão. Era uma coisa legal. E quando a gente olha para trás, a gente fala, gente, como assim? É um como assim que a gente está vivendo hoje. Como assim a gente cria os mecanismos para a gente não sobreviver no planeta? Todos eles baseados em lei. É muito pouco a gente só seguir a lei, na minha visão, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar de verdade em ética, em autorresponsabilidade. A gente senta em cadeiras que determinam o futuro de organizações grandes, que impactam a população do Brasil, a população do mundo diariamente. As empresas chegam na casa dessas pessoas. Elas têm que fazer mais do que só ter lucro. É importante para a nossa sobrevivência, mas, assim, como indivíduos, eu imagino, a gente tem que trazer essa ética para o nosso dia a dia, a gente tem que trazer essa ética para as nossas atitudes, e, enquanto líderes, não podemos estar separados dessa maneira de pensar do que somos enquanto cidadãos, né? Eu acho que a gente também precisa começar a falar em quebrar paradigmas para que essa nova forma de viver seja possível, né? De novo, eu não sou técnica no assunto, então a minha forma de enxergar o mundo é muito de uma visão sistêmica que pode permitir a vida aqui. E aí, quando a gente fala de quebrar paradigmas, de novo a gente vai ter que repensar o nosso modelo econômico. A gente vai ter que pensar em acesso versus posse. A gente fala de bens de consumo, mas a população quer consumir o quê? Ou quer ter acesso ao quê? A gente precisa de tudo que a gente tem? A gente não precisa de tudo que a gente tem. A gente não precisa consumir tudo que a gente tem. A gente pode ter acesso às coisas que a gente precisa, aos serviços. E isso, sim, é o paradigma da abundância, e não o paradigma da escassez. Quando a gente ainda ouve líderes e presidentes de empresa, como eu fiquei sabendo recentemente numa reunião de briefing, falando, não, vamos botar pouco produto no mercado, porque aí a gente cria o paradigma da escassez, e aí as pessoas vão querer comprar. A gente ainda está falando de uma lógica muito antiga. Quer dizer, ela não é tão antiga porque ela ainda é vigente, mas é um paradigma muito antigo. E que esse novo modelo de pensar a economia, essa galera mais jovem, está trazendo uma disrupção disso. Uma disrupção muito necessária para que a gente consiga otimizar a forma como a gente está aqui e começar a falar de uma economia regenerativa, não só limpa. Uma economia que, de fato, regenere aquilo que a gente já destruiu, porque a gente já destruiu muito. E a gente tem como fazer isso. A gente tem como fazer isso com mecanismos legais, sim, super importantes e fundamentais para que isso seja cumprido. Recentemente, a gente conseguiu, no Rio de Janeiro, abolir o canudo, né? Os canudos agora são proibidos de serem distribuídos de forma gratuita nos bares e restaurantes. Porque se a gente for esperar todo mundo ter consciência do impacto ambiental do canudo, não dá tempo. Então, esses instrumentos são muito importantes. E essa lei só foi assinada pelo Crivella, prefeito, por conta da adesão popular. Foi uma petição, foi em massa, foram muitas assinaturas, milhares de assinaturas. Eu acho que chegou em mais de 1 milhão, eu não tenho certeza dos dados, mas isso fez com que a sociedade civil pressionasse o governo para assinar uma lei favorável a todo mundo, né, favorável à vida. E, para isso, a gente vai precisar quebrar alguns paradigmas, por exemplo, que a Anvisa cria. Porque a Anvisa, hoje, é uma das maiores responsáveis pela geração de vários desses pequenos lixos. Com a embalagem individual do canudinho, do palitinho, do não sei quezinho, são vários inhos
que, no fundo, não servem para nada, a não ser para assassinar várias tartarugas, porque, inclusive, a União Europeia já revisitou essas leis. Elas foram importantes quando elas foram criadas, mas, de novo, a gente vive num novo modelo e num novo momento em que tudo tá precisando ser repensado. A gente precisa, de fato, assim, rebutar o sistema, porque esse sistema, da maneira como ele está hoje, a economia da forma como ela enxerga hoje só o valor monetário, sem colocar as externalidades e sem colocar os serviços ecossistêmicos. Hoje vale mais a floresta derrubada do que a floresta em pé. Mas se a gente não tem floresta em pé na Amazônia, não chove, a gente não bebe água, a gente não sobrevive. Não pode valer mais uma floresta no chão do que uma floresta em pé, se a floresta em pé vale a nossa vida, ou melhor, permite a nossa vida no planeta. Só que a economia não conta isso. A análise do ciclo de vida de um produto não embute as externalidades nele. Não pode mais, porque a gente já viu que isso está insustentável. Então, a gente tem que aprofundar mais essa discussão quando a gente vê que a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que foi aprovada há tanto tempo e que tem cidade que ainda não cumpriu, ainda tem lixão. É lei e não cumpriu. Então, de fato, a gente precisa dar uma acelerada nessa discussão e nessa implementação. A gente também não pode mais ficar só na discussão, ela é muito importante, ela é fundamental, mas a gente tem que agir. Quantos candidatos à presidência, a governo, a deputados, têm falado sobre economia limpa? Eu vi muito poucos. Eu vi muito poucos falando desse assunto. Esse assunto é urgente, porque esse assunto talvez não seja tão pauta como a violência, que gera medo, né? Porque a cultura do medo vende. Mas esse assunto é o que vai fazer com que a gente fique vivo daqui a pouco. Não é um programa de 4 anos. É um programa de sociedade, é um programa de planeta. E, de fato, a gente precisa endereçar esse assunto de uma outra maneira, repensando, sim, a autorresponsabilidade de cada um que está aqui. Eu acho que mudar a lógica do domínio e da exploração para o cuidado e para a regeneração se faz urgente. Eu estou sentada diante de uma plateia, a maioria de vocês é homem aqui. A gente vem num domínio de exploração patriarcal, sim, esse modelo é patriarcal. E mesmo os homens precisam pensar de uma outra maneira, com cuidado e com a regeneração. Porque todo mundo tem o feminino dentro, todo mundo tem os dois lados. Agora a gente está entendendo aonde a conta está batendo, a gente está entendendo o que aconteceu, o que está acontecendo com esse modelo de exploração. A gente continua explorando vidas. Hoje não é mais legal a escravidão, mas quantas indústrias ainda envolvem o trabalho escravo para produzir a camiseta que a gente está usando? A moda é um caso muito claro. Eu trabalhei nessa indústria há 10 anos. Além dela ser a segunda que mais polui no mundo, ela é uma das principais quando a gente fala de escravidão ainda. E aí é uma escravidão legalizada, mas é uma escravidão. E aí a gente compra a camiseta achando que isso não tem nada a ver com a gente, porque está lá na China, está lá não sei aonde. Mas vale a pena a gente usar uma camiseta manchada de sangue, literalmente, que custou a vida de outras pessoas, e a gente achar que a gente tem que trocar todo dia, está na moda e não está na moda? São muitos paradigmas que a gente precisa quebrar realmente. A gente precisa olhar de outra forma para a maneira como a gente se comporta aqui, se a gente quiser permanecer aqui. E a gente precisa fazer mais do que o que a gente tem feito. Porque o que a gente tem feito fez com que esse ano o Dia da Sobrecarga da Terra fosse dia 1º de agosto. Cada ano é mais cedo. Dia 1º de agosto, a Terra parou de regenerar os recursos que ela tem capacidade de fazer sozinha. É como se a gente, todo ano, falando de uma forma bem clara, entrasse no cheque especial mais cedo. Só que a gente não está ganhando um 13º para compor esse cheque especial. A gente está só somando o prejuízo na nossa conta bancária do estoque dos recursos que garantem a nossa vida aqui no planeta. Isso é muito sério. Isso é muito urgente. Isso é muito mais urgente do que outras pautas que ganham muito mais espaço na mídia e na nossa mesa de bar e nos assuntos que a gente está falando. Por último, eu queria dizer que a gente precisa ter bastante coragem para fazer essa transição, porque ela é, de fato, uma mudança de paradigma, ela é, de fato, a gente começar a se responsabilizar pelaquilo que a gente faz, pelaquilo que a gente fala, pela forma como a gente se comporta no planeta. E isso é uma grande mudança de paradigma, o da autorresponsabilidade. Mas a gente precisa, de fato, agir com o coração, por isso, coragem. Com o coração, como um ato de amor. Eu digo que, assim, eu sou ativista ambiental. O que é ser ativista ambiental? Ser ativista ambiental é um ato de amor à vida, mas nem a minha. Porque, provavelmente, aquilo que eu estou fazendo hoje
vai ser percebido pela próxima geração. E eu espero que ela ainda esteja aqui. Eu espero, sim, que a próxima geração esteja aqui num planeta com mais possibilidades para todos do que o que eu vivo hoje. Com mais água limpa, floresta em pé, preservação das outras vidas, dos outros seres que a gente se apropriou. De verdade, é um momento da gente rever o paradigma. E aí eu queria fazer um convite para vocês, na verdade 2. O primeiro é que está no ar agora essa websérie que a gente produziu em parceria com a ONU Meio Ambiente, que chama Mares Limpos. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O que está acontecendo com os oceanos hoje? O oceano é só o final da cadeia, né? Porque tudo vai para o rio vai para o mar. Então, a gente vê nos oceanos hoje um resultado dessas nossas escolhas do dia a dia, da forma como a gente pensa linearmente, da forma como a gente consome linearmente. Porque, sim, todos somos corresponsáveis. Sociedade civil, governos, empresas, temos que agir juntos, porque a vida permeia todo mundo, né? Não é um departamento, como a sustentabilidade. Então, Mares Limpos está no ar, no nosso canal no YouTube. E é uma série muito interessante. A gente viajou para entrevistar os maiores nomes relacionados a isso no mundo, em português. Ainda não tinha uma série documental em português sobre esse assunto. Então, eu convido todos a assistirem, se quiserem se aprofundar um pouco mais. E o último convite que eu queria fazer... É YouTube do Menos um Lixo, né? Está tudo lá. E o último convite que eu queria fazer é para a gente pensar como é que a gente quer ser lembrado. Como é que a gente quer ser lembrado pela nossa família? Como é que a gente quer ser lembrado, principalmente como líderes? Líderes das coisas que a gente faz. A gente tem aí uma oportunidade de impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, ou não. Então, eu queria muito deixar vocês com essa pergunta de como vocês querem ser lembrados aqui daqui a pouco. Obrigada.